Boa noite, meus irmãos. Quero saudar vocês com um trechinho do Evangelho de Lucas, lá do capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Hoje, meus irmãos, vamos tratar de um assunto muito importante, que é sobre a nossa renovação, sobre a nossa transformação. Transformação espiritual, transformação moral. Esse é o tema proposto da nossa Semana Espírita de Séries. É a 38ª Semana Espírita, patrocinada pelo Centro Espírita Vicente de Paulo, aqui da cidade de Séries. Centro Espírita que este ano teve a felicidade de receber o Congresso, receber a 64ª Concafras PSE, onde nós recebemos aqui 1.700 pessoas no período do Carnaval e tivemos a oportunidade de fazer uma bela troca de experiência, e isso muito enriqueceu a nossa casa espírita, a nossa cidade, a nossa região. Muito bem, meus irmãos. Naturalmente que nós vamos estar tratando sobre esse tema da nossa Semana Espírita, mas não podemos perder de vista que o nosso tema central é Jesus. Todo o espaço que nós temos na Casa Espírita, nas Semanas Espíritas, é para falar do Mestre Jesus. Este é o melhor tema, tá? Porque Jesus, ele realmente é o farol das nossas vidas. Ele é o foco de luz, né? Ele é o nosso irmão maior. Ele é o nosso amigo incondicional. Na verdade, o Livro dos Espíritos traz para a gente uma grande resposta, uma grande instrução, dizendo que Jesus é o modelo e o guia da humanidade. Este tema, Renova-te Sempre, nós estamos trabalhando esse tema inspirado em uma mensagem que foi extraída do livro Fonte Viva, do nosso querido Emmanuel, espírito esclarecedor, evangelizador, que sempre é o espírito que acompanhou o Chico Xavier e que enviou várias mensagens que foram transformadas em vários livros. Então nós estamos em sintonia com o médium Chico Xavier, em sintonia com o mentor amigo Emmanuel. Falar de renovação dentro da doutrina espírita é lembrar que o espiritismo, que a doutrina espírita, ela é, em outras palavras, uma ferramenta fantástica que nos auxilia muito na nossa transformação moral. É uma bela ferramenta. Meus irmãos, o tema proposto, nós vamos trabalhar duas vertentes. Nós vamos trabalhar a renovação do planeta Terra. Vamos falar do planeta como a biosfera, como esse conjunto de ecossistemas. E isso parece que está um pouco degradado, né, irmãos? Então nós vamos trabalhar a ideia da renovação do nosso planeta. E vamos também, esse é o momento externo, é o momento macro, visão sistêmica, visão do planeta Terra. O outro aspecto que nós vamos tratar, no segundo momento, é a renovação interior. Aí nós vamos falar do ser humano, falar de nós mesmos, falar do espírito eterno. Então nós vamos estar focando o planeta Terra e depois vamos estar focando o homem, o ser humano, nós mesmos. E vamos ver a sinergia que há entre isso. Na verdade, existem duas grandes ciências. O Espiritismo é uma ciência nova que vem tratar do espírito. E a ecologia é uma ciência nova, ambas surgiram no século XVIII. E que vem tratar da restauração, da preservação, da conscientização da nossa casa, que é o planeta Terra. Muito bem.
vamos falar um pouquinho da Terra. O que é a Terra? Esse orbe, esse planeta, essa casa, essa é uma das muitas moradas da casa do Pai. Essa é a nossa morada. A Terra, ela existe e ela serve de moradia para espíritos rebeldes às leis de Deus. Quem são esses? Nós, meus irmãos. Somos espíritos que ainda não aprendemos, somos indóceis. Não temos muita docilidade para com as leis divinas, com as leis do Pai. Por isso estamos matriculados nesse educandário, nessa escola chamada Terra. Uma vez nós matriculados aqui, temos duas grandes tarefas, duas grandes missões. Todas as duas é lutar, trabalhar, burilar, lutar ao mesmo tempo, lutar simultaneamente com a perversidade dos homens, com a inferioridade humana e com a inclemência da natureza, com as questões da natureza, do meio ambiente, dos ecossistemas. Trabalhando com a natureza, trabalhando com o meio ambiente, trabalhando com a natureza, trabalhando com o ser humano, nós então reencarnamos aqui para aprendermos relacionamento, relacionar com o semelhante e relacionar com o meio ambiente. Essa é a grande questão. Esse árduo trabalho, esse duplo trabalho, ele vai, na verdade, propiciar o desenvolvimento de algumas qualidades do coração, tá? Então, quando eu estou relacionando com o ser humano, eu estou avançando minhas qualidades do coração. Quando eu estou relacionando com o meio ambiente, eu estou avançando, desenvolvendo as minhas qualidades da inteligência. E isso é sistêmico, isso há uma interação entre os dois, não é isso? Isso que eu acabei de falar, gente, a gente pode buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, a mensagem de Santo Agostinho, fala um pouquinho sobre a Terra. Falando da nossa casa, do nosso planeta Terra, há mais ou menos 10 mil anos atrás, antes da civilização humana, quando o homem estava ainda assim muito num outro estágio, o estágio nômade, um estágio ainda de reconhecimento do planeta, que ainda não havia a agricultura, que ainda não havia as sociedades, ainda não havia as civilizações, os povoados, os aglomerados. Então, o planeta estava ali com todas as suas possibilidades, com toda a sua taxa de oxigênio, com todo o seu mínimo de gás carbônico. E o planeta Terra, que foi moldado pelo Mestre Jesus, que vem sendo moldado aí, preparado para receber a nós, tem 5 bilhões de anos que o Cristo vem modelando, arquitetando, para deixar esse planeta em condições adequadas. Gente, nesses 10 mil anos, sobretudo nesse último milênio, sobretudo nesses últimos 300 anos, sobretudo depois da Revolução Industrial, depois do uso intenso dos combustíveis fósseis, a gente observa que nós estamos, dessa maneira, fazendo o contrário da renovação. Nós estamos fazendo o desgaste, é a contaminação, é a poluição, é o inadequado. Então, não é isso que a gente quer estar falando. A gente quer estar falando de renovação. A gente quer estar falando de pegar um planeta já bem degradado, um planeta que já está à beira de um colapso, planeta esse, e começar um processo de renovação. Essa é a grande verdade. O que espiritismo e ecologia têm em comum? Espiritismo e Ecologia é o nome de um livro que eu lancei em 2009, que foi relançado em 2017 pela editora FEB, que teve a pretensão de explicar justamente os pontos em comum entre
Espiritismo e ecologia. Resumidamente, a gente pode dizer que são duas novas áreas de investigação das leis que regem a vida e o universo que apareceram no mesmo período histórico, segunda metade do século XIX. Espiritismo, 1857, França. Ecologia, 9 anos depois, 1866, Alemanha, por dois homens de ciência. O discípulo de Pestalozzi, famoso pedagogo francês, professor Hippolyte Léon Denis Arrival, vulgo Allan Kardec, o pseudônimo adotado por ele, lançou uma nova filosofia espiritualista, daí um novo nome, Espiritismo. Depois, Ernst Haeckel, naturalista alemão, cunhou também uma expressão nova, um neologismo, que é ecologia e estudo da casa. Espiritismo e ecologia têm em comum uma visão sistêmica, complexa da realidade, que não se esgota apenas com o alcance do nosso olhar. Tenta revelar ou desvelar fenômenos que explicam a vida em outras resoluções. Um outro aspecto em comum é que ambos, sendo homens de ciência, procuraram dar embasamento científico aos seus postulados. Espiritismo e ecologia denunciam um senso de urgência. Os ecologistas dizem: parem de poluir o ar, o solo, as águas, o planeta é finito. Os recursos não são infinitos. A gente pode colapsar a nossa casa planetária. E os espíritas também denunciam um senso de urgência porque nesta encarnação se verifica um momento de transição de mundo de provas e expiações, pela nossa doutrina, para mundo de regeneração. A vibração do planeta muda e os espíritas precisam aproveitar essa chance nesse quadrante de espaço-tempo para acelerar o processo na sua jornada evolutiva. Espiritismo e ecologia denunciam também as mazelas do consumismo. Os ecologistas lembram: tudo que a gente compra por aí é feito de água, matéria-prima e energia. Sabendo usar, não vai faltar. O consumista é um predador. O planeta é um só. Se a gente consome como se não houvesse amanhã, o cobertor é curto, vai faltar para quem também precisa do básico, do necessário, e hoje não tem. Os espíritas denunciam a armadilha do apego à matéria. Quando eu me deslumbro com o que é descartável ou perecível, eu me iludo. E a gente não está aqui para ser, eu diria, enganado pelo que é descartável e perecível. A matéria é importante, é acessório, mas não é fundamental. Então os espíritas também casam, o discurso é muito sinérgico com os ecologistas, dizendo: a gente precisa promover o consumo consciente, o consumo sustentável, o consumo que favorece a vida e não depreda, devasta e destrói os recursos que dão sustentação à vida. Portanto, meus amigos, espíritas e ecologistas têm rigorosamente um discurso em favor, em defesa da vida, da resiliência e do equilíbrio no meio em que estamos inseridos. E de passagem, qual é o legado que a gente pode deixar por aqui? Se você pergunta isso para um espírita ou para um ecologista, ele terá uma bela resposta. Agradecemos então, meus irmãos, ao companheiro André Trigueiro, grande divulgador da doutrina espírita, grande estudioso. Agradecemos a ele nos mostrar essa sinergia que existe entre ecologia e espiritismo. Falamos um pouco sobre o planeta Terra, sobre essas questões, e vamos agora gastar um pouco de tempo, focar na questão do espírito, gente. Vamos lembrar, por exemplo, que a doutrina espírita, ela é a doutrina dos espíritos, é uma revelação do mundo maior. E a doutrina espírita, ela se propõe a estudar as leis que regem a vida e o universo. Portanto, ser espírita é identificar com esses ensinamentos, é aceitar esses ensinamentos. E uma coisa muito interessante, Kardec já nos auxilia nisso aí, é o entendimento na diferença entre o simpatizante espírita e o espírita propriamente dito. O simpatizante é aquele que, de uma forma ou de outra, ele tem uma atração, um interesse por esses temas, não é isso? Agora, o espírita, para o espírita, vai exigir aí um pouco mais, alguns itens, que eu vou destacar 3 aspectos importantes que vai caracterizar o espírita, né?
Para ser enquadrado como espírita, a pessoa precisa de estudar a doutrina espírita. E convenhamos, meus irmãos, imagine uma doutrina que se propõe a estudar as leis que regem a vida do universo. É uma doutrina que vai exigir estudo. Então temos que fazer uma imersão nos estudos, né? Temos que buscar, mergulhar. A doutrina espírita foi coordenada, codificada por Allan Kardec, professor Hipólito Leão Denizar Rivail, um mestre, um homem de ciência, um homem da área da educação. Então, o estudo, ele pode se dar, meus irmãos, das mais diversas formas. Na nossa casa espírita, nós temos a Escola de Estudos Espíritas, que acontece ao sábado às 17 horas. E aí, nós temos a oportunidade de todos estudarmos de forma sistematizada. É um estudo sistematizado onde temos a parte introdutória, o chegante, ele vai ter a oportunidade dos princípios espíritas, do conhecimento do mundo espiritual, ele vai avançando. E temos o ciclo de especialização, então um ciclo mais introdutório, um ciclo mais de aprofundamento e de especialização em alguma área do conhecimento espírita, né? Muito bem. Também, um outro aspecto que vai caracterizar o espírita não é só o estudo, senão vira um estudante de espiritismo, pode virar até um acadêmico no espiritismo, mas é um outro braço, porque são duas as asas que nos levam aí à perfeição, né? Uma asa é o conhecimento, a outra asa é a prática, é o amor, é a caridade. Daí o grande chavão da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, não há progresso, não há evolução. A caridade é aquela prática efetiva de irmos ao encontro do semelhante, né? Existem as mais diversas maneiras da prática da caridade. A nossa casa espírita nos proporciona momentos de prática de caridade. Aos domingos, aos sábados, temos a caridade assim na assistência social, temos outras maneiras de caridade ao longo da semana, o programa de tratamento espiritual, a aplicação do passe, tudo são oportunidades de caridade sistematizada. É o amor em ação, mas o indivíduo deve e pode fazer a sua ação caritativa no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas preces. Então, caracterizamos aí o estudo, a caridade, mas isso ainda não é tudo para que a pessoa seja enquadrada como espírita, porque o verdadeiro espírita é aquele que luta para domar as suas más inclinações. Até aí tudo bem, mas é aquele que realiza a sua transformação moral. Então esse é o grande chavão. Olha, o grande conjunto, estudo, caridade e transformação moral. É quando a pessoa ela estava de um jeito, ao passar de um tempo, ela está de um jeito melhor do ponto de vista de transformação moral. Fantástico, né, gente? É a doutrina da transformação, a doutrina da mudança, da reforma íntima. À medida que o espiritismo vai entrando em você, alguma coisa precisa de sair, alguns hábitos precisam de sair. O homem velho vai ficando e vai surgindo o homem novo. Então, o verdadeiro espírita é aquele que vamos reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Isso está contido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando da parte das obras básicas do Espiritismo, né, gente? Muito bem. Fica então o tripé: estudo, caridade e transformação moral. Então vamos falar de transformação moral. Vamos falar de transformação, vamos falar de mudança, falar desse projeto de deixar o homem velho e buscar o homem novo, né? E o Livro dos Espíritos, que é constituído de perguntas e respostas, na verdade é um documento, é um livro formado de
4 livros, 4 tomos, 4 partes. A terceira parte do Livro dos Espíritos é a parte conhecida como as leis morais da vida. E existe uma lei chamada lei da destruição, que na verdade não é destruição, gente. É a lei da transformação. Tudo se transforma, né? Nada fica como está, é uma dinâmica, não é isso mesmo? Então, por exemplo, é necessário que destrua o homem velho para que surja o homem novo. Então a palavra-chave é renascer, a palavra-chave é regenerar, a palavra-chave é transformar. Porque transformando, gente, é um processo de renovação, é um processo de melhoramento. Sugiro a leitura do Livro dos Espíritos, sobretudo aí a parte das leis morais. Gente, mudança. Mudança, nós vamos estar falando uma mudança de dentro para fora. Processo de transformação, não é isso? E mudança não é fácil, né? Nós não gostamos de mudança. Mudança é até atemorizante. Nós gostamos mesmo, gente, é de rotina. Nós gostamos mesmo, gente, é de previsibilidade, de ter as coisas mais previstas. Na verdade, de um modo geral, o que nós gostamos é de ficar na zona de conforto, naquele nosso perímetro ali, onde a gente tem condição de administrar, não é isso? Mas o espírita é aquele que dá um passo a mais, que vai sair da zona de conforto, não é isso? E ele vai buscar a sua transformação. Agora, gente, tem como fazer a transformação, como fazer a mudança, como fazer essas transformações, esse renova-te do tema da Semana Espírita, nos dias atuais. Vivemos dias assim, turbulentos, não é verdade? Então, se a gente for ter uma observação, nós vamos ver que ser espírita no século XIX, quando surge o espiritismo ali, ao tempo de Kardec, tem uma diferença de ser espírita no século XXI. Na verdade, o espiritismo é o mesmo, é o ser espírita do século XIX, que é diferente do ser espírita do século XX. Mas o que muda? Muda o palco, muda o cenário onde as coisas estão acontecendo, muda o período, o tempo em que as coisas estão acontecendo. O palco do século XXI, que nós estamos vivendo, ele nos convida o tempo todo para, assim, uma dispersão, uma distração, uma perda de tempo, né? Uma alienação, na verdade. Então é um palco assim, somos bombardeados o tempo todo. Observa os tempos atuais, como somos bombardeados com vários estímulos que muitas vezes nos tira do foco. Qual é o foco? A evolução do espírito, a renovação, não é isso? O foco é sempre a nossa evolução moral, né? A grande verdade é que nós entramos nessa existência, nessa encarnação, de uma maneira e precisamos de sair numa condição um pouco mais transformada, um pouco mais melhorada, não é isso? No século XIX, 1850, por ali, as 24 horas do dia, elas passavam muito longas, muito lentas, o tempo passava devagar demais. No século XXI, as horas passam muito rápido. É outro palco, é outro modelo de vida, né? Há uma multiplicidade de apelos. Houve um avanço tecnológico muito grande. Houve, assim, uma mudança radical, né, no conhecimento humano. Então, gente, a internet, as redes sociais, a TV, os rádios, os outdoor, tantos outros recursos, eles estão o tempo todo buscando nos distrair do nosso foco. Incrível, né? Nós somos constantemente bombardeados. Há nisso um grande consumo de tempo, um grande consumo de energia, né? E a gente às vezes vai gastar energia, tempo em algo que não é essencial.
que é desimportante, que é descartável, que é perecível, né? Quanto tempo nós passamos por dia em mil nadas que não tem importância nenhuma para a nossa evolução moral, para a nossa felicidade? A gente merece refletir nisso aí, né, gente? Divaldo Pereira Franco, nosso querido médium baiano, que este ano fez 93 anos de idade, Divaldo, ele sempre refere ao livro da vida. É aquele caderninho que está lá no céu, né, meus irmãos? Anotando tudo, mostrando quanto tempo a gente está gastando em cada atividade. E quando chegarmos do outro lado, nós teremos contato com esse caderninho da vida e é possível que nós podemos ser surpreendidos com quanto tempo quanta quantidade de tempo a gente tem jogado fora, né? Por conta desse apelo que nos rouba a atenção, sem nenhum retorno espiritual. Com certeza, lá no século XIX, não tinha todo esse bombardeio. Então, se é muito intenso o bombardeio em nós, é muito dinâmico, para não perder tanto tempo, é necessário a gente ter método, ter planejamento, ter estratégia. Nós temos que fazer a autogestão da nossa vida, né, gente? Saber aplicar o tempo ao lazer, ao ócio, o tempo ao estudo, o tempo à prática da caridade, o tempo à família. Vai exigir um planejamento, vai exigir uma estratégia, vai exigir uma renúncia, vai exigir aí um esforço, um empenho, né? Nós não temos todo o tempo do mundo, né, gente? O tempo voa. Nós temos um prazo de validade enquanto encarnação, né? Então vamos aproveitar o tempo e energia da nossa evolução. Eu vou dar um exemplo. Você tem ali os 4 dias do feriado do carnaval. Você é espírita. Como é que você tem que fazer uma estratégia de, naquele período, usar da melhor forma aqueles 4 dias? Por exemplo, participar da Concafras ou de um outro congresso espírita, por exemplo. Mas isso vai exigir um planejamento, uma estratégia, planejar com a sua família, planejar com o seu trabalho, empenhar, renunciar, não é isso? Para a gente poder estar participando de um evento como esse. Gente, se eu falei a palavra renúncia, se eu falei a palavra esforço, empenho, então ser espírita é uma opção. E o espírita, ele opta pelo caminho, para trilhar o caminho da porta estreita, aquela que Jesus nos ensina, né? O caminho da porta estreita. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você vai à prática da caridade, quanto mais você faz a sua reforma, mais você vai distanciando das coisas materiais, mais você vai distanciando da porta larga, não é isso? Então, você vai encontrar algumas dificuldades, você vai encontrar alguns desafios. Se você não estiver encontrando dificuldade, desafios, lutas íntimas, lutas no meio familiar, lutas no meio profissional, na sociedade em que você vive, tem alguma coisa errada. Então, aquela renúncia, aquele esforço, se você vai a uma cerimônia, a uma festa do seu trabalho, e você vê as pessoas fazendo uso de bebida, indo pela porta larga, e você, na verdade, tem aquele empenho para estar em outra direção, é a porta estreita, é por aí. Nós vamos estar sempre lutando com adversidades, isso é natural. Olha, ao dedicar essa tarefa espírita, você vai ser chamado, muitas vezes, de fanático. E muitas vezes dentro do seu próprio lar, no meio dos seus familiares. Então, a persistência, a resiliência, o equilíbrio, e aí isso vai exigir método, estratégia e planejamento, não é isso? A gente já está avançando do meio para o fim do nosso bate-papo, e queremos lembrar que esse nosso século XXI, ele tem alguns valores dominantes. O que predomina no século XXI? Quais são os valores dessa sociedade? Olha, gente, nós vivemos numa ditadura da eterna alegria, da eterna juventude. Parece que é proibido sofrer.
Parece que precisamos de estar sorrindo o tempo todo. Os selfies que a gente faz é nos momentos felizes. E tem selfies toda hora, tem fotografia, tem postagem toda hora. Observa que você precisa de congelar o sorriso. Então você não sorri constantemente, não é isso? Você vai a um restaurante, aí uma foto e um post. Você vai estar com alguém e mostra um sorriso, uma felicidade. Vira para cá felicidade, para lá sorriso, para lá foto, para lá postagem, né? Então, parece que para ficar adaptado a essa sociedade, a gente tem que estar com essa postura. Aí, gente, eu recordo um filósofo indiano muito interessante chamado Krishnamurti. Ele tem uma frase fantástica. Ele diz assim: não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. A ditadura assim, da eterna alegria, da eterna felicidade, da eterna juventude, isso é uma grande armadilha espiritual que compromete a nossa luta pela nossa transformação moral. Outro dos valores da sociedade do século XXI, da sociedade do momento, é o culto ao consumo, ao consumismo. Como é um consumo, né, gente? Então, não existe um cidadão, existe um consumidor. A sociedade de consumo, existe uma sociedade de consumo. Isso vai exaurindo o planeta, isso vai exigindo da gente também muito gasto de energia, de tempo, não é isso? Então, a gente se ouve falar no Black Friday. Esse é o tema, esse é o assunto. Observa que o Black Friday é um movimento onde anuncia-se as promoções e aí tem um movimento de manada. Todos corremos desesperados para consumir. Consumir às vezes o que não era nem necessário, né? A gente transfere, a sociedade transfere para o que é perecível, para o que é descartável, a expectativa de felicidade, a expectativa de conquistar a paz. E nem sempre conquistamos a paz, nem sempre conquistamos a felicidade nessa busca. Você vai observar que tem muitas pessoas que são infelizes, que migram, que vão na direção da depressão, ideias suicidas, suicídio propriamente dito, e são criaturas, são irmãos cheios de bens materiais, cheios de possibilidade de consumo, então, né? Nós temos que ter muito cuidado para usarmos a matéria e não sermos usados por ela. Gente, nós podemos usar a matéria, nós podemos consumir. Consumir é necessário. Ser rico não é feio, ter posse, ter bens não é feio. Feio é ostentar. Ostentar é num mundo de muitas desigualdades. Enquanto irmãos estão passando fome, né? A riqueza não é um problema, ela é uma oportunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo mostra muito bem aí a questão dos bens materiais, a questão da riqueza, né? Do emprego da riqueza. É a riqueza que vai propiciar as grandes descobertas, os grandes avanços na cura, nas vacinas. Estamos vivendo tempos de pandemia, né? Então são os investimentos, é a riqueza que vai contribuir nesse campo aí. Vamos fugir dessas armadilhas, tá, gente? Dos valores da sociedade atual. Sofrer não é feio, envelhecer não é feio, menos é mais, consumir menos é mais qualidade, consumir menos é mais. Black Friday, gente, é um dia para não se consumir, para não fazer consumo, para não fazer compras, é um dia para a gente distanciar dessas promoções. O que está sendo lançado lá, muitas vezes é o que a gente não precisa, né? Caminhando para o nosso bate-papo final, para o nosso afunilamento, eu tenho uma boa notícia, tá, gente? Todo esse panorama que nós desenhamos do planeta e do ser humano e da sociedade, ele é possível mudar. Que notícia boa, né? É possível mudar o rumo, é possível mudar. Precisamos mudar, precisamos renovar. O tema da nossa Semana Espírita é Renova-te Sempre, mas renovar, mudar o quê? Vou elencar para vocês 4 itens aqui. Mudar hábitos, mudar comportamentos, mudar estilo de vida e padrão de consumo. Cláudio, repete, por favor.
mudança de hábitos, mudança de comportamentos, mudança de estilo de vida e mudança de padrão de consumo. Temos que refletir e fazer mudança, né? Concluindo sobre mudanças, meus irmãos, toda mudança gera um tipo de desconforto, gera uma apreensão, né? Isso é natural, tá? Mas precisamos de enfrentar, né? Como é possível a gente querer mudar o mundo, mudar o todo, sem começar por nós mesmos, né? Seja você a mudança que você deseja. Essa é uma frase de Gandhi, não é isso? Lembrar, para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento, que todo progresso se dá fora da zona de conforto. Você só vai progredir quando você dá um passo a mais, ok? Quero propor para você que está me ouvindo, para todos vocês, uma meta. Uma meta não, gente, uma pequena meta. Ao concluir esse nosso bate-papo aqui, eu sugiro que você retire alguns minutos para uma reflexão. Pode ser? Parar um pouquinho para uma reflexão. Você vai refletir, você vai elaborar na sua mente e vai buscar propor para você mesmo uma ação em prol da sua transformação moral. Cláudio, dá um exemplo para mim. Gente, uma pequena ação. Abra o seu guarda-roupa, faça uma revisão. Merece ali alguma mudança? Merece ali? Está tendo roupa demais? Um outro exemplo assim, vai refletindo aí. Um dia sem carne. Será que é necessário o consumo de carne todos os dias? Imagina o Brasil, imagina o mundo, gente. Um dia sem carne, o impacto que nós teremos, assim, positivo no meio ambiente. E é necessário esse consumo de carne diário, né? Um dia sem rede social. Então, uma ação em prol da sua transformação moral. Você faça uma reflexão. Gente, isso é uma proposta. Isso é íntimo, tá, gente? Isso é contigo, tá? Muita paz, muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos nós.